Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Cardoso, eu tenho 26 anos e eu estou começando uma série de estudos bíblicos no canal Entendendo o Reino. Serão 4 vídeos acerca do velho homem e do novo homem, a natureza de cada um deles. Nós observamos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus teve por vontade própria e sua determinação em criar o homem. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse o seguinte: desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os animais. Então o propósito inicial de Deus era que o homem fosse a sua imagem, a sua semelhança e tivesse domínio total em harmonia com a criação. Muito bem, quando Deus criou o homem, ele constituiu o homem de elementos da terra, que a Bíblia diz que que Deus tomou a terra, feito argila, e dali criou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Ou seja, Deus nos formou com elementos, e a própria ciência confirma isso, que o nosso corpo, esse corpo humano aqui, esta carne, este corpo, possui muitos elementos em comum com a terra, elementos químicos, elementos que Deus fez. Mas quando Deus criou o homem, ele criou como se fosse um boneco de terra, um boneco de argila feito, ele moldou, ele criou toda aquela estrutura, e só a partir do momento que ele soprou o fôlego de vida no homem, é que o homem se tornou um ser vivente. Diferente dos animais que não têm a imagem e semelhança de Deus, o propósito de Deus é que o homem sim tivesse essa imagem e essa semelhança. E como que Deus ia fazer isso? Porque imagine bem, pense como o Criador. Se você fosse o Criador e você fosse criar um filho seu, uma criatura sua, você colocaria com certeza os melhores ingredientes. Eu, pelo menos, se eu fosse criador, eu colocaria o melhor. Como diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Então o propósito de Deus para a criação de Adão era o melhor, era que ele fosse filho, que ele fosse... Porque Deus, como pai, quer filhos, e Adão seria para ele como um filho, seria para ele uma semelhança dele. Claro que não na totalidade de Deus, porque isso é impossível, nós nunca seremos iguais a Deus, mas uma semelhança, uma lembrança. Quando olhassem para Adão, lembrariam do Criador, uma semelhança. Muito bem, Deus faz Adão, cria, e todo dia a Bíblia diz que na virada do dia, porque o dia judeu acaba às 18 horas, na virada do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. Era como se Deus a cada dia estivesse implantando em Adão, criando nele uma imagem, uma semelhança, porque Deus não poderia chegar de uma vez e despejar tudo que ele é em Adão, despejar toda a sua grandeza, sua inteligência, sua sabedoria, seus propósitos, porque a matéria de Adão não aguentaria. Por isso que quando nós estivermos falando sobre o novo homem, nós falaremos sobre o corpo glorificado, porque essa matéria, este corpo que eu tenho agora, não suportaria a glória de Deus, ainda que fosse numa porção muito pequena. E pouco a pouco o propósito de Deus era criar em Adão uma imagem e uma semelhança. Por isso que dia após dia, Deus vinha conversar com Adão, Deus vinha instruir Adão, Deus vinha falar com Adão, Deus vinha mostrar a Adão tudo aquilo que ele queria, todos os seus propósitos e os seus princípios. Mas, assim como Deus, nós também fomos dotados de livre arbítrio. Então nós temos a opção de escolha. E o homem, como vocês sabem, a história eu não vou contar aqui, ele decidiu, ao invés de ser um homem divino, um homem celestial, um homem do alto, um homem espiritual, como Paulo explica aos Romanos, ele decidiu ser um homem terreno, um homem terrenoso, um homem de natureza carnal. Porque você tem que imaginar o seguinte: quando Adão foi criado, ele foi criado puro, ele foi criado como uma folha em branco. Ele tinha a opção de decidir para onde caminharia.
mas ele infelizmente decidiu caminhar pelo lado carnal e pela natureza humana. Então, o que é o velho homem? O velho homem é uma impressão borrada, muito mal feita do que Deus queria fazer conosco. O velho homem é inimigo das coisas de Deus. O velho homem busca apenas os interesses próprios e os interesses da sua carne, ou seja, da natureza caída, porque Adão, depois que pecou, a sua natureza caiu, ele se afastou de Deus, ele se distanciou de Deus e ele perdeu toda aquela imagem, toda aquela semelhança que tinha de Deus, e Deus teve que resgatar isso através do seu Filho. Então, o que é o velho homem? O velho homem é a natureza caída, é o ser humano que só busca os seus próprios interesses, inimigo de Deus, afastado de Deus, não tem interesse nas coisas espirituais e não tem interesse nas coisas de Deus. O pensamento dele é nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, e o seu coração está aqui neste mundo. No próximo vídeo nós continuaremos falando um pouco mais sobre o velho homem e depois entraremos na natureza do novo homem e como Deus está restaurando uma nova natureza através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.